Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a tramitação do projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos do decreto do governo que modificou as regras do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Com a aprovação dessa urgência, o projeto poderá ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões, ou seja, é uma tramitação muito mais rápida. No entanto, a data para análise do mérito ainda não foi definida. A expectativa é a de que a votação aconteça ao longo desta semana. O presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que a aprovação do requerimento representa uma resposta da sociedade às mudanças promovidas pelo governo no IOF. Chamar o Cristiano Beraldo, urgência aprovada quer dizer que os deputados já emitem um sinal para o governo. Olha, possivelmente aquelas mudanças serão derrubadas. E aí, nesse meio tempo, muitas negociações, muitos grupos de WhatsApp receberão mensagens e ofertas, né, Beraldo? Negocia daqui, um cafezinho acolá. O que é que está em jogo? O que pode ser revertido nos próximos dias? Beneto, os parlamentares que têm um instinto de sobrevivência muito aguçado, que já enxergam logo ali, em 2026, uma eleição em que a vasta maioria vai buscar a reeleição ou até disputar outros cargos, cargos de governo, deputados que querem ir para o Senado, enfim, mas todos terão que enfrentar a avaliação do eleitor. E como explicar para os eleitores do norte ou do sul, do leste ou do oeste, ricos ou pobres, mulheres ou homens, brancos ou pretos, como é que você explica que você defendeu o aumento de um imposto como o IOF, que está na conta, apesar de muitos não verem, mas está na conta, por exemplo, dos empréstimos. Aqui, mais da metade da população brasileira precisa recorrer para tentar se salvar financeiramente. Como não consegue se salvar, quase 70% dos brasileiros adultos estão inadimplentes. Sempre que fazem uma operação financeira, IOF na cabeça. E a proposta do governo, além de não resolver os problemas estruturais do Brasil, os problemas estruturais do governo, ele deturpa o propósito do IOF, que não é um imposto de cunho arrecadatório, puramente, e, sobretudo, ele não esgota vários outros buracos que existem no orçamento brasileiro que poderiam ser resolvidos, poderiam ser tapados para evitar que houvesse aumento de impostos. Nós podemos verificar, por exemplo, Caniato, que mais da metade dos cigarros consumidos no Brasil vem contrabandeado do Paraguai. Há medidas que estão sendo propostas ao próprio governo para acabar com isso, ou pelo menos diminuir de forma muito agressiva esse contrabando de cigarros. Há medidas, Caniato, há uma tendência no mundo, há diversos órgãos governamentais aprovando uma série de novas formas de uso de nicotina que acaba com esse comércio tradicional do governo. Mas a Anvisa brasileira dá de ombros, fecha os olhos e prefere permitir esse ambiente em que o cigarro, o contrabando de cigarro, representa uma perda de 20 bilhões de reais de arrecadação todos os anos no país. Mas ao invés de resolver este problema, não, vão querer aumentar o IOF. E o cigarro contrabandeado continua financiando as facções criminosas e o crime que assola a sociedade. Então a sociedade paga duas vezes. Paga mais IOF e, além de tudo, continua sofrendo com toda essa dinâmica da criminalidade que assola todos os brasileiros atualmente. É importante, Beraldo, trazer esse ponto de vista, porque tem justamente essa percepção sobre a maneira como o eleitor e a população acabaria questionando o parlamentar. Poxa, você foi a favor do aumento de impostos, mas também tem aquele parlamentar que aposta no esquecimento da população, a população que não cobra
E muitos estão preocupados mesmo com a concessão das emendas parlamentares, né? Porque a depender do arranjo feito, isso impactaria na questão orçamentária das emendas, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Esse patriotismo a favor de derrubar o decreto do governo IOF, por trás disso está as emendas parlamentares. Se o governo tivesse sido mais generoso e cumprisse as promessas, talvez o IOF teria sido aprovado. Infelizmente, esse espírito público de cortar impostos, diminuir carga tributária, parece que não está no radar de ninguém. Porque, afinal de contas, Caniato, nos últimos 2 anos, o gasto do governo subiu de maneira impressionante. O governo bateu recorde de arrecadação e o rombo continua aumentando. E o Congresso não fez absolutamente nada para estancar este rombo. Este rombo que é sempre pago com o nosso dinheiro. O dinheiro de quem paga imposto, o dinheiro de quem trabalha, o dinheiro de quem investe e produz. Por isso, não foi um súbito sentimento de patriotismo para derrubar a medida do IOF. Foi sim uma negociação que, mais uma vez, o governo não cumpriu a promessa de liberação de dinheiro público, principalmente de emendas. E isso vai afetar a aprovação desse projeto. O fato é que o Congresso Nacional deveria aprovar, assim, sabe o quê? Uma moratória. É proibido aumentar imposto nesse país, pelo menos até o próximo governo. E que nós tenhamos um outro governo responsável que vai começar a fazer o que esse governo nunca fez: reduzir as despesas públicas. Reduzir as despesas públicas e criar mecanismos para melhorar a qualidade do serviço público. O que precisamos é uma gestão eficiente e não pé no acelerador do gasto público e do aumento de imposto. Pois é, os recados dados pela Câmara dos Deputados quando se aprova uma urgência para um tema que impacta no bolso de muita gente. Você, Mota, o que representa a aprovação da urgência? É apenas uma sinalização, não é uma garantia de derrubada, mas pode ser o primeiro passo, né? A gente fica querendo que seja um primeiro passo para o Legislativo recuperar o espaço que ele perdeu. Vamos controlar a nossa expectativa, mas seria muito bom se fosse isso, né? O que a gente está vendo no Brasil e no mundo inteiro é o fenômeno da juristocracia, que aqui no Brasil atingiu contornos críticos. A gente vê as instituições da democracia e do Estado de Direito substituídas por esse novo sistema, no qual o poder real está no chamado estamento jurídico. E é muito comum que algumas pessoas justifiquem isso, justifiquem o fato de magistrados estarem tomando decisões que não lhes cabem, usando o argumento de que há uma crise de legitimidade e uma crise de representatividade dos outros poderes, no poder executivo e no poder legislativo. Por isso, é fundamental que o Congresso Nacional levante a mão e mostre: olha, ainda estou aqui, ainda existo. Mas, como eu disse no começo do meu comentário, vamos controlar a nossa expectativa. Pois é, e é uma expectativa desse posicionamento do Congresso mais conservador, né, Beraldo? Porque muito se esperava de alguns parlamentares ou de alguns grupos, muitas decepções ao longo do caminho. Talvez há uma certa frustração com o posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, mas ele também atua de maneira a morder e assoprar a depender do grupo, do tema e da situação, né? Um pé em cada canoa, de vez em quando pula para uma, volta para outra, que a gente pode esperar desses parlamentares que também têm interesses em receber as emendas parlamentares, mas precisam dar uma sinalização para o eleitorado, né, Beraldo? Neto, a gente tem várias realidades ali dentro do Congresso Nacional. Em relação ao Congresso conservador, né, aos parlamentares conservadores, onde se criou uma
expectativa de que faria um trabalho de transformação da legislação, pelo menos, ou representariam uma barreira intransponível, tendo em vista que há um número bastante elevado de parlamentares que foram eleitos graças ao apoio de Jair Bolsonaro, mas essa expectativa não se concretizou, né? Não é à toa que hoje temos na presidência do Senado Federal o senador Davi Alcolumbre, que humilhou o então presidente Jair Bolsonaro quando sentou por meses a fio dentro da CCJ na indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E, na Câmara dos Deputados, houve a eleição com o apoio de toda a bancada de Jair Bolsonaro ao então candidato Hugo Mota, que foi eleito, e os deputados e senadores que se classificam como conservadores simplesmente abriram mão de ter uma candidatura própria. E a desculpa dada era que eles, se negociassem o apoio, teriam cargos importantes em comissão, teriam a primeira vice-presidência da Câmara. Pois bem, estão aí. E o que fizeram? O que de fato mudou? Como é que esta primeira vice-presidência da Câmara foi utilizada, por exemplo, na questão da anistia? Então, claramente, era um discurso para inglês ver. O que houve foi uma composição com a força política que continua predominando no país. Foi um acordo com o Centrão. É disso que se tratava. E agora, quando a gente olha a posição de Hugo Mota, Caniato, a gente se depara com a realidade de que ele está ali administrando, negociando tudo que é negociável para tentar compor com o governo e com o próprio Supremo Tribunal Federal, e algumas coisas são inegociáveis. É óbvio que, neste caso, a questão da distribuição de emendas parlamentares, que é o ar que esses parlamentares respiram, é o sangue que corre nas suas veias eleitorais, sem isso não há como negociar. Sem isso, eles não terão condição de se reeleger no ano que vem. Então, para eles é uma questão de sobrevivência. E aí, quando a gente olha o centro, os partidos políticos de centro, Caniato, nós estamos vendo que, apesar de estarem com cargos no governo, eles estão percebendo que esse governo não terá absolutamente nada a apresentar de positivo nas próximas eleições e que este provavelmente será um governo de um mandato só, não haverá reeleição e, por isso, tendem a se compor com outros candidatos. Então, é uma situação que o país vive de estagnação política. Nós não vamos ver nada se alterando para melhor, mas, eventualmente, alguma coisa sempre pode piorar. Zé, e as pessoas querem saber quais são os caminhos para que o governo consiga dar conta de seus compromissos, porque a tese que é defendida é que é preciso aumentar a arrecadação, né, Dávila? Se não for do IOF, vai ser de outra maneira. Quais são os caminhos para o governo conseguir dar conta dos seus compromissos? Compromissos que foram construídos por essa gestão, né? Mas precisa cortar gasto. Porque, Caniato, veja só, um governo que há 2 anos bate recorde de arrecadação e o rombo continua aumentando, qual é o significado disso? Que precisa reduzir despesa, porque você está aumentando a receita e o rombo continua crescendo. Então é óbvio que a saída aqui é a redução de despesa. E o governo não fez absolutamente nada para cortar despesas. E nesse sentido, o Congresso ajudou a piorar um pouco. Afinal de contas, quem é que deixou na gaveta há mais de 2 anos o fim dos penduricalhos, que custa mais de 3 bilhões de reais por ano? Quem é que dobrou o dinheiro do fundo eleitoral nas eleições municipais? Quem é que acabou de aprovar aumentar o número de deputados ao invés de redistribuir as cadeiras? Foi o Congresso Nacional. Então, o governo é irresponsável porque, até o momento, não entendeu que o real problema é reduzir despesas públicas. E despesas que ele criou. Quem fez o gasto público disparar, acelerar,
Foi este governo que criou a vinculação do salário mínimo a todos os benefícios, hoje, públicos, que isso representa quase 60% do orçamento. Foi este governo que criou novamente as despesas obrigatórias da saúde e educação vinculadas ao aumento real acima da inflação. Quem criou essa bomba atômica do gasto público foi este governo. Não adianta querer ficar apontando o dedo para as administrações passadas. E como eu disse, o Congresso também deu a sua contribuição com essas medidas que eu acabei de descrever. Por isso, no Brasil, parece que quem está no poder legislativo e no executivo só pensa numa coisa: aumentar o dinheiro público, tirar mais dinheiro do bolso do brasileiro que produz, trabalha e empreende. Pois é, eu lembro daquela personagem da escolinha do professor Raimundo, eu não me lembro o nome dela, mas ela dizia, ele só pensa naquilo, né? E pode ser, a gente pode utilizar isso como uma piada para fazer uma comparação com os nossos gestores públicos. Mas essa é a percepção de grande parte da população. Quando a gente debate aumento de imposto, e aí há uma contraofensiva do Congresso Nacional, aprovando a urgência para suspender o tal do decreto que aumenta o imposto. Mas daí surgem informações de bastidores que parlamentares ficam receosos de que isso possa impactar na concessão das emendas parlamentares. É natural que a população torça o nariz e diga, bom, será que eles estão falando a verdade? Será que eles vão brigar mesmo para derrubar o aumento de imposto? E aí tem uma mensagem interessante do Sandro. Olha só o que o Sandro escreveu no chat do YouTube, na conta Os Pingos nos Is. Ele falou, esse espírito público entre aspas, tá? Esse espírito público não resiste a uma verba parlamentar. Verba parlamentar, ele faz menção, naturalmente, às emendas parlamentares, né? Aos recursos que são destinados aos parlamentares. E essa é a percepção de grande parte da população, né, Mota? São os representantes do povo, os deputados trabalham na casa do povo, deveriam, né, defender os interesses da população. Mas dependendo dos arranjos, dos conchavos, né, Mota? O objetivo é permanecer no poder, na verdade, força total para a campanha. E a campanha já é o ano que vem, né, Mota? Pois é, não adianta a gente querer tirar leite de pedra, meus amigos. Eu vou ser aqui o estraga-prazeres. Nós jamais teremos aqui no Brasil essa direção de reduzir custos, de enxugar o tamanho do Estado. É lógico, a gente vai ficar até o dia, né, em que o Irã tiver a bomba nuclear e colocar o mundo no apocalipse, nós vamos estar aqui dizendo que é isso que tem que ser feito. Mas eu não tenho esperança que isso vai acontecer nunca, por causa de 3 Is: ignorância, ideologia e interesse. E esse último ponto foi o que o nosso espectador mencionou, né? Ignorância, porque a maioria das pessoas que aprovam leis e medidas que afetam a economia do Brasil não entendem nada de economia. É tão básico quanto isso. Então, como é que a pessoa pode aprovar alguma coisa que faça sentido se ela não tem a mínima ideia do que está fazendo? É loucura a gente tentar procurar lógica em medidas tributárias, no aumento do IOF. O negócio é o seguinte: onde dá para pegar mais dinheiro da população? Então, vai lá, enfia a mão no bolso. Essa é a lógica. Segundo a ideologia, essa mentalidade de que o Estado tem que cuidar de tudo, tudo tem que ter uma regulamentação, tudo tem que ter uma agência nacional, tudo tem que ter um conselho, tudo tem que ter uma taxa, né, um certificado, um reconhecimento de firma. Essa é a mentalidade que predomina no Brasil ainda, inclusive dentro daquele grupo que nós chamamos de conservador, de direita. Vira e mexe, a gente vê parlamentar de direita apoiando coisas que fortalecem essa ideia do Estado que se mete em tudo. E por último, o interesse, nosso espectador lembrou muito bem, é verba, verba, verba. Meus amigos, não há surpresa nenhuma nisso, porque nós vivemos em um sistema no qual os parlamentares só sobrevivem se eles se elegerem e se eles se reelegerem. Eleição custa muito dinheiro. Como é que nós criamos um sistema desses
E depois ficamos surpresos, meu Deus do céu, veja só, os parlamentares só pensam em eleição e reeleição. Vocês queriam que eles pensassem no quê? Se eles não se reelegerem, eles simplesmente não existem. Então, é assim que funciona esse sistema. A gente vai ficar aqui ainda muito tempo lembrando o caminho correto. Lógico, é um Estado pequeno, enxuto, com 6 ministérios. Eu garanto, o Brasil com 6 ministérios decolaria em desenvolvimento econômico, em progresso, em liberdade. Mas eu acho que a gente corre mais o risco de ter 50 ministérios do que 6. Pois é, será que um dia acompanharemos um governo bem enxuto com 6 ministérios? Quem viver, verá. Vamos aguardar. Bom, a produção está monitorando a situação no Oriente Médio. Me avisem, por gentileza, quando nós tivermos atualizações, porque há, inclusive, imagens que estão sendo monitoradas. Daqui a pouco a gente vai trazer uma nova rajada de mísseis lançados do Irã contra Israel. Daqui a pouco a gente vai trazer essas imagens. Enquanto isso, a gente sempre traz as manifestações da nossa audiência e teve mais uma pergunta sobre esse tema que a gente tem debatido aqui no nosso chat. A Kátia Sodré, ela escreveu o seguinte: Caniato, enquanto o mérito não for votado, seguimos pagando e muito caro o crédito com o IOF do atual governo. Ela coloca aqui o nome do ministro, acréscimo de 40%. Vamos ver até quando. Enfim, ela já projetando o impacto das mudanças no IOF também na concessão de crédito. E é um ponto que o Beraldo sempre bate, sempre martela, né? O crédito no Brasil altíssimo. Com as mudanças no IOF, vão aumentar ainda mais, né? As taxas, né, Beraldo? Exato, Caniato. Na verdade, o movimento da Câmara é para derrubar o aumento. Então, ela tem razão, né? E o Congresso precisa se mexer de forma rápida, de forma efetiva. E aí eu gostaria até de aproveitar a fala do Mota para destacar que o Mota, meu avô, ele foi deputado federal por vários mandatos, isso na década de 50 e 60, e ele sempre dizia: o bom parlamentar não pode precisar da política para viver, porque quando você depende da política para viver, as suas decisões não são com a coerência da sua consciência, e sim tomadas com instinto de sobrevivência. Isso é muito ruim. E faz toda a diferença isso para a vida do país. Agora, a gente vê que as medidas adotadas pelo governo, elas vão sempre no limite de bancarem, de sustentarem, de justificarem, de viabilizarem a sua incompetência, a sua irresponsabilidade. E o parlamento, ele foi bastante amistoso com o governo até aqui, essa é a realidade. Só que agora não basta só votar contra. Este caso do IOF, ele é um caso emblemático, porque os parlamentares, sobretudo os parlamentares de direita, eles precisam ser ativos para construir e garantir a derrubada deste aumento do IOF. O país é injusto com as pessoas. Primeiro, é injusto. Você não tem um país que cresce, que gera emprego, que gera renda, que consegue fazer com que as pessoas não precisem recorrer a este crédito caríssimo, absurdamente caro que existe no Brasil. Ninguém deixa de pagar a totalidade do seu cartão de crédito porque quer. Ninguém entra no cheque especial porque quer. Ninguém paga 400% de juros ao ano porque quer. As pessoas estão recorrendo a este tipo de crédito absurdamente caro porque elas não têm mais para onde correr. Portanto, é dever moral dos parlamentares trabalharem ativamente para a derrubada desse aumento do IOF. E que isso fique registrado, como colocou a nossa espectadora. Isso precisa ficar registrado. Para quem vai lá só no dia da votação, não mexe uma palha, vai lá e vota para depois dizer: ah, não, eu votei contra. Mas tem que trabalhar, estão lá para trabalhar. Trabalhar a favor da população que os colocou lá, e não simplesmente para ficar sentado em berço esplêndido
até a hora de chegar o momento de apertar o botão.